Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira, onde o Gigante da Colina enfrenta o Puerto Cabello. O Vasco vai enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela hoje em São Januário. Vamos trazer para vocês todas as informações e daqui a pouquinho estou chegando na Colina Histórica para você acompanhar tudo em cima do lance. Exatamente, aqui você não perde nada, você vai ter imagens exclusivas do gramado, da torcida e muito mais, informações importantíssimas sobre todos os desfechos que vem acontecendo, hein? Falando sobre a negociação e acerto com a dupla Flamengo e Fluminense, que eu discordo bastante de muitas coisas e, claro, eu vou querer saber a sua opinião aqui, porque eu quero entender o que você entendeu desse percurso, tá? E eu vou explicar para vocês aqui tudo detalhado sobre essa questão envolvendo Vasco, Maracanã, Flamengo e Fluminense, hein? A gente vai falar aqui sobre esse acordo e também vamos falar sobre outra questão envolvendo o edital do Maracanã. Para você que não sabe, o Vasco, independente de acordo ou não, poderia jogar no Maracanã porque está previsto no edital. É direito do Vasco jogar no Maracanã assim quando quiser. Mas enfim, a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar também sobre a partida, provável escalação e muito mais. Antes eu peço para você deixar o joinha para dar aquela ajuda aqui ao canal. O canal só cresce graças a você, a sua moral. Estaremos em São Januário, na coletiva, na zona mista, graças ao seu like. E claro, você que não é inscrito, clica aqui no botão inscreva-se e dá aquela moral também para compartilhar com todos os seus amigos. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link da Bezutti Sport. A Bezutti Sport é o local onde você compra a sua camisa do Vasco. Corre lá, bezutisport.com.br. A promoção continua. Compre 2 e leve 3. Não perca essa oportunidade de levar a sua camisa do Vasco. Beleza? Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos e ainda temos Vasco e Puerto Cabello daqui a pouquinho às 21h30 em São Januário e eu estarei lá daqui a pouquinho para trazer tudo para vocês. Enquanto a vinheta passa, você clica aqui embaixo deixando o joinha. Beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. O Vasco encara logo mais às 21h30 o Puerto Cabello da Venezuela. O grupo está todo empatado, né? A gente tem todos os clubes com 1 ponto, né? Vasco, Melgar, Lanús e Puerto Cabello, automaticamente eliminando a primeira rodada fora de casa, aumentando as chances do Vasco na competição. Porque o Vasco joga agora 3 jogos em casa, contando com o de hoje, e 2 jogos fora. Então é como se começasse hoje a Copa Sul-Americana para o Vasco, quem sabe, pontuar jogando em São Januário, vencendo bem a frágil equipe do Puerto Cabello. O Puerto Cabello treinou na Gávea, né? Ontem a gente observa, né, que temos ali algumas informações de pessoas que trabalham lá, buscamos informações ali de pessoas que trabalham lá no Urubu para tentar trazer alguma informação sobre o Puerto Cabello. E o que eu consegui foi que a situação da equipe venezuelana é completamente um cuidado defensivo, tá? Então parece que o Puerto Cabello virá com linhas baixas, entregando a bola nos pés do Vasco, tentando um empate em São Januário. Automaticamente isso ajuda demais a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille, que deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos na zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Paulinho no meio-campo como os volantes, Felipe Coutinho mais avançado. Nuno Moreira e Garré devem fazer as pontas, o Nuno jogando mais pela esquerda e o Garré pela direita, e centroavante Pablo Verrete. A gente observa, né, que o Garré, que foi bancado pelo treinador Fábio Carille na última coletiva, afirmou que ele virá como titular. Ele, às vezes, quando fica preso na marcação na ponta, ele começa a percorrer o meio, né? E ele faz isso de forma natural, é dele, é da característica do jogador, não é um pedido do Carille, não. E aí a gente observa essa movimentação um pouco distinta, né? Porque a gente perde o jogador pelo lado direito, acaba que o Paulo Henrique fica sobrecarregado. Enfim, a gente vai analisar essa parte tática de distribuição do técnico Fábio Carille contra a equipe venezuelana, tá? Um jogo que o Vasco, eu já não vou falar aqui com certeza absoluta, mas o Vasco tem 99,9% de chance de vencer esse jogo, já que o Puerto Cabello não vem para vencer, vem para empatar. Então a gente tem muitas chances
de vencer aí a equipe venezuelana e, para mim, uma boa vitória hoje não credencia o trabalho do técnico Fábio Carille. Eu acho que não dá para a gente credenciar, colocar uma vitória hoje nas costas do treinador e falar, opa, ganhou bem, tem que ficar. Eu acho que não, porque a equipe venezuelana é muito frágil tecnicamente. É como se a gente estivesse enfrentando um clube na primeira fase da Copa do Brasil. É basicamente esse mesmo nível de investimento e também a técnica em si ali da equipe, né, do conjunto do Puerto Cabello. Bom, eu queria saber a sua opinião, queria saber o seu palpite para esse jogo de logo mais às 21h30. Daqui a pouquinho eu estou chegando em São Januário, você vai acompanhar tudo do gramado, você vai acompanhar toda a movimentação do estádio, fiquem tranquilos. Vocês estarão em São Januário daqui a pouquinho aqui, beleza? Bom, ontem tivemos o Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF, ao vivo, né? A gente na nossa live aqui trouxe ao vivo a sonora, né? Durante a entrevista no troca de passes do Carlos Amodeu. Bom, o Carlos Amodeu ele anunciou um acordo com Flamengo e Fluminense para jogar no Maracanã. Em contrapartida, o Vasco joga no Maracanã contra o Fluminense e contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Carioca, por ser meio a meio, já não daria para jogar em São Januário. Já teria que jogar ou no Maracanã ou em outro estádio. Automaticamente, no Campeonato Brasileiro, agora, o Vasco jogará apenas 15 jogos em casa em São Januário. Por quê? Flamengo e Fluminense, o Vasco jogará no Maracanã meio a meio, onde a equipe do Flamengo e a do Fluminense estão muito mais adaptadas a jogar no gramado, no estilo, no corte do gramado, na altura, enfim. O Vasco vai perder esses 2 jogos em São Januário e também vai perder o jogo contra o Botafogo e o Palmeiras, que foram negociados, terceirizados, né? Então o Vasco perde 4 jogos no Campeonato Brasileiro em São Januário, já confirmados. Automaticamente o Vasco jogará 15 jogos apenas no Caldeirão, sendo que o Flamengo, que jogaria 19 jogos em casa, vai jogar 21 e o Fluminense também. Se a gente for começar o campeonato com todos com menos pontos, todo mundo zerado, todo mundo com 0 pontos, o Vasco jogaria 15 jogos em casa, o Flamengo 21, o Fluminense 21, aumentando a probabilidade de título da dupla Fla-Flu, né, de estar mais próximo de seus objetivos, e o Vasco diminuindo essa probabilidade. Se tudo tivesse zerado, já começa com esse tipo de defasagem. Automaticamente você observa, né, que o Carlos Amodeu ele fala em um acordo comercial sobre bares, camarotes, enfim, que é benéfico financeiramente ao Vasco. E outra questão envolvendo alguns jogos no estádio, né? Ele fala ele fala que vai mandar 8 jogos. O Carlos Amodeu ele fala exatamente isso. Vamos mandar cerca de 8 jogos no Maracanã até 2026. Beleza. Eu não sei se a diretoria do Pedrinho, o CEO Carlos Amodeu ou o jurídico do Vasco sabem que no edital da concessão do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense venceram, né, a concessão, estão tomando conta do estádio, no edital que eles assinaram e venceram com aquele edital, é proibido proibir o Vasco. O Vasco já tinha o direito de jogar no Maracanã, e não só 8 jogos, poderia jogar os 19. É só judicializar o caso e adaptar o calendário. Judicializou o caso e adaptou o calendário, o Vasco já poderia jogar em São Januário e no Maracanã. Deixar de jogar no Caldeirão e jogar no Maracanã. Eu achei um nó absurdo de negociação que a diretoria do Vasco se perdeu nesse momento, porque parece que não entenderam que o direito de jogar no Maracanã já existia. Você não precisaria de um acordo para isso. E outra, né? Você abre mão completamente do seu resultado esportivo para ir para um resultado comercial. Dentro desse resultado comercial é muito controverso o que vem acontecendo no Vasco em si. Porque se a gente for observar a reforma e ampliação de São Januário, o Vasco não vai conseguir, com totalidade, jogar todos os jogos no Maracanã. Então não adiantou praticamente nada, porque 8 jogos, a 777 Partners conseguiria jogar no Maracanã, porque judicializava os casos e utilizava-se da TPU, Termo de Permissão de Uso, e quantas vezes foi contrariado Flamengo e Fluminense com a 777, fazendo que o Vasco jogasse no Maracanã assim, quando era necessário. Então, para mim, foi um nó que a diretoria do Vasco tomou aí, você fazer um acordo para jogar no estádio onde você já tem o direito de jogar. Já é legal. Então,
Então, para mim, foi uma negociação muito maléfica ao campo e bola, muito maléfica à história de São Januário. Seria um momento para a gente responder, né, o BEP sobre o preconceito que vem sendo feito com o estádio, dentro de uma situação em que um estádio histórico, no local chamado a Barreira do Vasco, não é problema nenhum para nenhuma das circunstâncias. O Vasco foi ao contrário dessa luta e fecha um acordo entre Flamengo e Fluminense e Vasco. Olha só para vocês entenderem o meu posicionamento curto, irracional. Onde está Flamengo e Fluminense, eu quero estar do outro lado. Não tem acordo. Agora, um pouco mais racional. O Vasco já tinha direito de jogar no Maracanã, não precisava fazer acordo para isso. Isso foi uma atitude muito amadora, na minha opinião. Muito amadora e muito precipitada. Mas é óbvio que eu quero saber a sua opinião que está aí do outro lado. Vai lá nos comentários. E claro, você que está aí, não esqueça de deixar o seu palpite para Vasco e Porto Cabedelo logo mais às 21h30. E eu estarei lá em loco para você. E você estará comigo também no Caldeirão de São Januário, com jogos contados, né? Quem sabe daqui a pouco a diretoria consiga ainda perder ou vender ou negociar ainda mais jogos que seria em São Januário para outros lugares. Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião. Infelizmente, esse clima quebra um pouco muitos torcedores para o jogo, mas concentração total na vitória hoje sobre o Porto Cabedelo. Vai lá nos comentários e deixa o seu palpite. Peço para você deixar o joinha, lembrando você que quer comprar sua camisa do Vasco, bezusport.com.br, o link está lá nos stories do @Lineker_Vasco, lá no Instagram. Corre lá para você conferir e receber aí a promoção Compre 2 e leve 3. Falou que veio do vídeo, vai comprar 2 e vai levar 3 camisas. Fechou? Forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto direto da Colina Histórica.